Saudações, boa tarde meu amigo e minha amiga, para você que está de boa tarde, para você que está de boa noite, para você que está de bom dia, vamos juntos com mais um conteúdo exclusivo, vamos estar desdobrando 10 questões exclusivas pessoal, acerca das súmulas que foram aplicadas aí à Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84 pessoal, que é a nossa Lei de Execução Penal, e aí vamos estar desdobrando aqui 10 questões, sendo duas do STF, que é o Superior Tribunal Federal, e 8, pessoal, súmulas que foram aplicadas também à Lei de Execução Penal pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Tranquilidade, questões aí, pessoal, que a gente elaborou para estar somando com seus estudos e você sair à frente dos seus concorrentes. Bacana demais? E a todos que estão chegando no canal, que ainda não são inscritos, se inscreva, meu amigo e minha amiga, faça críticas, dê sugestões. Esse canal é o intuito exclusivamente de altruísmo, é a intenção, pessoal, que a gente tem de estar ajudando de forma gratuita, desinteressada. Aqueles que estão chegando aí que ainda não são inscritos, se inscreva para nos ajudar. Tranquilidade? E aí, pessoal, vamos estar desdobrando aí 10 questões. O nosso tema serão as súmulas aplicadas à Lei de Execução Penal. Contudo, a nossa passagem, pessoal, reflexiva de hoje está lá em Atos, capítulo 7, versículo 9 e 10, que diz: os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e os venderam como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele, o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José o favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e o Faraó nomeou como governador de todo o Egito e administrador do seu palácio. Pessoal, quem nunca conheceu aí, quem nunca ouviu falar da história de José, que foi um dos filhos aí de Jacó, só você, por meio da Bíblia, lá em Gênesis, você vai tomar conhecimento. Mas é muito bacana a história de José, pessoal. De irmão rejeitado a escravo, de escravo presidiário. E aparentemente, pessoal, a situação de José estava apenas piorando. Parecia que José não tinha mais saída. Porém, quando se está com o Rei dos Reis, pessoal, não há situação ruim. Mesmo na prisão, José se destacou e foi honrado. Imagine, pessoal, o cara estava lá na prisão, o José acabou sendo honrado pelo próprio Deus, não abateu o seu espírito, manteve sua confiança e experimentou o possível. Como um escravo, a ex-presidiário poderia ser levado a um posto tão alto? O que Deus faz? Ele ergue do pó, pessoal, o desvalido e do monturo necessitado para sentar ao lado dos príncipes. Mesmo diante das situações adversas, aquele que é de Deus, pessoal, não desiste, a gente não pode desistir. Pois se revoltar com a situação, pessoal, é a forma melhor que a gente tem de entender que tudo isso, pessoal, vai nos ajudar nessa caminhada. Mesmo no meio da prisão, ele é honrado. O Filho de Deus se destaca positivamente, pessoal, onde estiver, porque Deus é com ele. Fará questão de mostrar que esse é seu escolhido. Ainda que você seja para o mundo, pessoal, o último dos últimos, como José, escravo e prisioneiro, saiba, não há limite para o que Deus possa fazer com você, meu amigo e minha amiga. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorize da presença de Deus. Está lá em Coríntios 1, 27 e 29. História de José, pessoal, é muito bacana porque ele passou por tantas situações e de forma nenhuma ele perdeu a fé, ele perdeu essa obediência e temor a Deus. E aí você vê, por meio de José, a família dele foi toda reestruturada, ele ajudou a família dele e transformou o Egito. Então bacana demais essa história de José, tá lá em Gênesis, caso alguém queira conferir, bacana demais, meu amigo e minha amiga. E aí, partamos então para o nosso objeto de estudo propriamente dito. Vamos estar desdobrando as nossas 10 questões acerca das súmulas, dos entendimentos dos tribunais superiores. Tranquilidade? Partamos para a nossa questão de número 1. Súmula vinculante de número 11 do STF disciplina o uso de algemas e prescreve, entre outros, a excepcionalidade em seu emprego. Questão de número 1, meu amigo e minha amiga. Muito recorrente essa súmula, a súmula 11 do STF, que vai estar falando aí dos desdobramentos, apontamentos acerca do uso de algemas. Tranquilidade? Pause o vídeo, bate uma bola com a questão, vamos partir para o gabarito, que está correto. Pessoal, veja o que diz aí a literalidade da súmula vinculante de número 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, fundado receio e fuga e perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Então tem de ter, pessoal,
aí essa necessidade de ter um fundado receio ou a resistência por parte do preso no que diz respeito a uma fuga e o perigo à integridade dele ou de outra pessoa. Bacana? Justificada a excepcionalidade. Então veja, pessoal, o uso de algemas ela é uma excepcionalidade. Beleza? Então tende-se a entender aí por meio dessa súmula que é uma excepcionalidade, não é uma regra. E aí será feita, né, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ô pessoal, olha que bacana essa súmula 11 aí do STF, do Superior Tribunal Federal. Veja que ela vai prescrever para a gente, pessoal, que é uma excepcionalidade. Dentre elas vão colocar, pessoal, vários requisitos aí no que diz respeito sobre penalidade do agente. Veja que será sob pena de responsabilidade civil, penal, da autoridade, nulidade da prisão daquele o qual fez o uso da algema de forma irregular, do ato processual que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então veja, pessoal, a algema, né, por meio dessa súmula 11 do STF, foi visto que a dignidade da pessoa humana, pessoal, estaria de alguma forma comprometida, porque o uso da algema seria uma forma de coerção, uma forma de agredir a integridade física da pessoa. Então veja que a partir de então foi editada aí essa súmula 11 pelo STF, leve para sua prova. Esse ensejo, pessoal, o qual ela foi se dada, foi por meio da dignidade da pessoa humana. Bacana, sempre levando aos direitos humanos, pelo qual aí essa súmula 11 foi feita. Então leve para a sua prova. Súmula 11 do STF, meu amigo e minha amiga. O uso da algema. Questão de número 1 está de acordo. Partamos para a questão de número 2. A falta disciplinar não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Pessoal, vale destacar aqui que algumas prescrições que foram feitas por meio das súmulas já até se encontram incorporadas, pessoal, positivadas na lei de execução penal. Contudo, pessoal, essas súmulas elas foram feitas com uma finalidade e muitas das vezes a gente acaba passando por algum contexto o qual a gente estuda por meio da lei de execução penal, que a gente não tem esse favorecimento. E eu trouxe por meio dessas súmulas, pessoal, mostrar para vocês exatamente qual seria aí o andamento que por meio da lei de execução penal essas súmulas se incidiram. Então veja, por exemplo, aqui, a falta disciplinar não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Então isso já se encontra, pessoal, na lei de execução penal. Contudo, ela foi aditada aí por meio de uma súmula. Por isso que é necessário sempre a gente entender essas súmulas, todas essas jurisprudências que foram feitas por meio do assunto quais nós estudamos, porque dá-nos abrangência maior dos nossos estudos. Bacana? Pause aí a questão, bate uma bola com ela, pois partamos para o gabarito. E aí, meu amigo, minha amiga, está incorreta. Não se trata de falta disciplinar, meu amigo, é a falta grave, porque a falta disciplinar ela pode ensejar uma sanção leve, média, grave. Então veja que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Foi por meio da súmula 441 que o STJ veio aí a prescrever essa condição. Então leve para a sua prova, súmula 441, meu amigo, minha amiga. Questão de número 2 está incorreta. Partamos para a questão de número 3. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é prescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado pelo advogado constituído ou defensor público nomeado. Questão de número 3. Pause o vídeo, bate uma bola com a questão, tome aí nota dos pormenores, pois vamos partir para o gabarito, que vai nos trazer como está incorreto. Pessoal, veja o que diz aí a súmula 533 do STJ. Para o reconhecimento da prática da falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível, pessoal, não é prescindível, não, pessoal, é imprescindível, é necessário, é mister, é imperioso que a instauração do procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional. Então, para reconhecimento, pessoal, dessa falta, para o reconhecimento da prática da falta disciplinar na execução penal, é necessário, pessoal, a instauração do procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento penal, assegurado o direito de defesa a ser realizado pelo advogado constituído ou defensor público nomeado.
Então leve, pessoal, a súmula 533 aí. Inclusive temos questões, pessoal, acerca dessa súmula em bancos aí de questões que você encontra por meio da internet, onde vão estar falando especificamente dessa súmula 533, pessoal. Então essa súmula 533, ela não está positivada, efetivada, pessoal, na lei de execução penal, mas temos algumas questões que são relacionadas a ela. Então por isso a necessidade de ter um entendimento maior, até porque, pessoal, por mais que a nossa prova não venha ter as súmulas, o edital não fez a previsão das súmulas, por meio dessas súmulas, pessoal, a gente tem um entendimento maior acerca dos nossos estudos, a gente sai na frente. Então vem uma questão, pessoal, que a gente consegue desdobrar por meio dessas súmulas, porque a gente vai incidir o mesmo contexto, contudo, de uma visão maior, de uma visão mais ampla. Por isso o estudo por meio de súmulas nos ajuda a entender e nos abranger mais nos estudos. Então você sempre tem que estar atento, antenado acerca dessas súmulas, da adição aí dessas súmulas, dessas inovações legislativas, porque por meio dela que o seu avaliador vai estar aplicando a sua avaliação. Beleza? Então questão de número 3 se encontra incorreta. Questão de número 4. A falta de estabelecimento penal adequado imporá ao condenado a progressão antecipada ao regime semiaberto e regime aberto provisório, adequada à condição menos gravosa. Pessoal, outra súmula muito importante que vai falar aí que na falta do estabelecimento penal adequado vai ser imposto aí ao condenado a progressão antecipada, ou seja, ele vai progredir, pessoal. Se ele estiver no fechado, se não tiver condições de estabelecimento para ele no fechado, ele vai para o semiaberto. Se ele tiver no semiaberto, pessoal, ele vai para o aberto. Se ele não tiver no aberto, pessoal, ele não vai cumprir essa pena, vai ser colocada uma pena alternativa para ele e quaisquer outro meio. Seria, pessoal, essa súmula que a gente vai estar desdobrando aí na questão de número 4, que está querendo nos dizer isso. Seria essa assertiva de acordo ou seria assertiva incorreta? Pause o vídeo, bate uma bola com a questão, pois está correto, meu amigo, minha amiga. Súmula do STF 56, do Superior Tribunal Federal, que diz que a falta do estabelecimento penal adequado... Só um momento, pessoal. A falta do estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Então veja, pessoal, se por acaso existir essa falta de estabelecimento penal, pessoal, veja o que vai acontecer. Devendo-se observar a progressão antecipada ao semiaberto, regime aberto ou provisório. Então veja, pessoal, que diante dessa falta do estabelecimento penal adequado ao condenado, ao preso, quaisquer que seja a condição que vai ter ensejando os estabelecimentos penais, vai ser dado ele uma condição mais favorável, ele vai se antecipar ao regime mais favorável para ele, ou seja, ele vai progredir. Se ele tiver fechado, ele vai para o semiaberto. Se for para o semiaberto, vai para o aberto e assim consecutivamente, né? Escalonado aí, no modo a favorecer diante aí dos estabelecimentos, de forma alguma será o mais gravoso, pessoal. Sempre o mais favorável, né? Condizente com o princípio da dignidade da pessoa humana, pessoal. Mais um princípio aí arrolado por meio do STF na súmula de número 56, imprescindível para os seus estudos. Mais um tema também que você vai estar levando, pessoal, para a sua prova. Questão de número 5. É admissível a chamada progressão por salto de regime prisional. Questão de número 5. Outro tema também que foi trazido aí por meio de uma súmula, meu amigo, minha amiga. Acerca da progressão per salto. Pause o vídeo, bate uma bola com a questão, pois partamos para o gabarito, que vai nos dizer que está incorreto, pessoal. É inadmissível. Veja, pessoal, que essa súmula ela já foi até incorporada também na lei de execução penal. Então nós já temos essa previsão legal. Contudo, ela veio por meio de uma súmula do STJ, pessoal. Então veja que por meio desses estudos a gente consegue ter uma abrangência maior, uma visão além, uma visão, pessoal, que vai nos dar condições de poder resolver algumas questões de um contexto maior, de um contexto mais abrangente. Então veja que é inadmissível a chamada progressão per salto no regime prisional. Então, pessoal, progressão não admite per salto, pessoal, beleza, mas a regressão é admitido. Lembre que a progressão é quando você tem um regime fechado e você vai para um regime semiaberto, pessoal. Seria a progressão. A regressão é quando você está, por exemplo, num aberto, pessoal, e você pular lá para o fechado de novo. Seria a regressão. Per salto, positivo. Admite-se. Contudo, na progressão, pessoal, não admite per salto, apenas na regressão.
Tranquilidade? Então a súmula 491, editada aí pelo STJ, veio trazendo essa previsão para a gente, que incidiu na lei de execução penal. Questão de número 6. O benefício da permissão de saída no âmbito da execução penal é de ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Pessoal, questão de número 6. Questão também já se encontra na LEP. Essa previsão já está na LEP, já foi positivada na lei de execução penal. Tranquilidade, ela veio por meio de uma súmula. Responda para nós outros. Questão estaria de acordo ou ela estaria incorreta? Pause o vídeo. Bate uma bola com a questão, pois ela está incorreta, pessoal. Não se trata da permissão de saída, se trata da saída temporária. Lá na lei de execução penal, pessoal, existe essa previsão que a saída temporária ela vai se dar pelo ato jurisdicional, pelo juiz da execução. E aí a questão de número 6 nos traz por meio da súmula 520 que o benefício da saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional e insuscetível de delegação, ou seja, ela não pode ser delegada autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Então, pessoal, para quem já tem conhecimento acerca da lei de execução penal, esse canal já até fez também um vídeo com questões acerca da permissão de saída, também da saída temporária. E na permissão de saída, pessoal, é um ato que é motivado pelo diretor do estabelecimento. Contudo, na saída temporária já é um ato que é dado por meio do juiz da execução, pessoal, que é todo um processo a ser dado, motivado pelo juiz de execução. Então veja que isso é uma previsão que está na súmula 520, que já se encontra na lei de execução penal. Contudo, pessoal, isso veio por meio de uma súmula também do STJ. Então partamos aí para a questão número 6, que ela está incorreta no que tange a saída temporária, a jurisdição, todas as necessidades jurisdicionais, a efetivação desse benefício é por meio do juiz da execução, não o diretor do estabelecimento penal. Tranquilidade? Questão de número 7. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena não necessita do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Questão de número 7. E aí, pessoal, nesses bancos aí de questões, você encontra essa questão também, o qual eu trouxe para vocês, não nesse molde, né? Contudo aí, por vistas da súmula, o qual a gente vai trabalhar no gabarito à frente. Então veja que é uma questão também que já trouxe aí recorrência em alguns estudos, em algumas provas, que foram elaborados por algumas bancas e foi por meio de súmula, o qual a gente vai estar desdobrando no gabarito à frente, que vai nos trazer como correto. É a súmula 526, pessoal. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde, pessoal, ou seja, não é necessário do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado pela apuração do fato. Então, o reconhecimento da falta grave, pessoal, não é necessário ter um trânsito em julgado, ter toda uma efetivação, o juiz bater lá o martelo falando que consumou a falta, pessoal. Consumou-se a falta. Dentro da execução penal, é desnecessário o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que seja aí, pessoal, efetivada essa falta. Tranquilidade? Então a súmula também, trazida aí pelo STJ, a súmula 526, inclusive essa súmula também incidiu sobre o regime disciplinar diferenciado, outro tema também bastante recorrente de estudos, lembrando que nós temos também questões exclusivas acerca do RDD, por meio desse canal você encontra na nossa playlist no YouTube, bacana demais. Questão de número 8. Compete ao juiz de execuções penais da União a execução das penas impostas ao sentenciado pela Justiça Federal, Militar e Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Questão de número 8, minha amiga e minha amiga. Fala para nós outros, questão estaria de acordo ou estaria incorreta? Pause o vídeo, bate uma bola com a questão, pois partamos para o gabarito, que vai nos trazer, pessoal, a súmula 192 do STJ, que vai falar, pessoal, que compete ao juiz da execução penal do Estado a execução das penas impostas pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Então, pessoal, outra súmula ditada aí por meio do STJ, que foi o entendimento dos tribunais superiores, que vai dar essa responsabilidade ao juiz competente das execuções penais do Estado, caso o sentenciado esteja lá na Justiça Federal, Militar, Eleitoral, da administração sujeitos, pessoal, à administração estadual, recolhidos estabelecimentos sujeitos da administração estadual. De igual modo, pessoal, se por acaso compete o juiz da execução penal do Estado
as penas impostas ao sentenciado pela Justiça Federal, Militar, Eleitoral, quando recolhido no Estado, da mesma forma, pessoal, aqueles que tiverem sobre o regime pessoal da União, que vai ser competente o juiz da União, aqueles que tiverem também, pessoal, sentenciados à Justiça Federal, Militar, Eleitoral, quando recolhidos e sujeitos à administração da União, pessoal. Então, se tiver recolhido, se o preso, condenado, estiver recolhido nessa vara aí do juiz de execução do Estado, vai competir, pessoal, a administração dos estabelecimentos do Estado. Contudo, pessoal, se for o juiz da União, um juiz federal, vai ser também, pessoal, por meio do regime aí da União, dos estabelecimentos federais. Tranquilidade? Então, onde ele estiver, o estabelecimento que ele tiver, se for da jurisdição estadual, será a execução penal por meio do juiz do Estado. Contudo, se tiver no regime, pessoal, que vai estar levando a estabelecimentos federais, vão ser por meio do juiz de execução federal, do juiz de execução no âmbito federal. Leve para sua prova, súmula 192 do STJ, meu amigo, minha amiga. Questão de número 10. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Questão de número 9. Dobrando aí, pessoal, questões das súmulas que nós temos aí que foram refletidas, que incorreram sobre a lei de execução penal. Por meio dessas súmulas nós temos um estudo mais abrangente, nós temos sempre que levar, pessoal, esses contextos, que por meio dele a gente consegue também ter uma amplitude maior na leitura do texto de lei. Bacana demais? Então temos aí a questão correta. Súmula 535 do STJ. A prática de falta grave não interrompe o prazo para comutação de pena ou indulto. Então, pessoal, veja que nós temos uma súmula aí que diz que a falta grave não vai interromper esse prazo aí, no que diz respeito à comutação de pena e indulto. Questão de número 9 estaria de acordo por meio da súmula 535. E a nossa derradeira questão, questão de número 10, em cumprimento ao contraditório e o devido processo legal, a defesa deverá ser ouvida previamente a fim de que se determine a transferência ou a permanência do custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Fala para nós outros, pessoal. Questão de número 10. Estaria de acordo? Ela estaria incorreta? Questãozinha que vai estar em sua prova. Pause o vídeo, bate uma bola com a questão, pois partamos para o gabarito. Veja, pessoal, que por meio dessas súmulas que são editadas pelos tribunais superiores, é que eles vão estar tendo entendimento acerca de alguns questionamentos, de algumas particularidades. Esses apontamentos são imprescindíveis. Veja, pessoal, que não existe uma previsão acerca desse tema. E aí veio a súmula dos entendimentos dos tribunais superiores e veio dizer que não fere o contraditório e o devido processo legal, sem que ouvida previamente a defesa, de que determine a transferência ou a permanência do custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Então veja, pessoal, que está em estabelecimento estadual. Se ele for para o estabelecimento federal, não tem de se ter aí, pessoal, uma prévia, uma defesa no que diz respeito aí ao custodiado por parte da defesa do custodiado. Não vai, não tem que ter, vai transferir, ponto final. A última palavra é da administração, é do Estado. Então veja que essa súmula 639, ela veio com esse cunho, pessoal, ela veio com essa necessidade de dizer, ó, a gente transfere porque nós convenhamos que achamos necessário, então a ordem aqui vai partir sem de ter essa prévia oitiva da defesa. Se vai determinar se vai, se não vai, a gente vai transferir, ponto final. Esse é o contexto da súmula 639 do STJ. Beleza, questãozinha também, pessoal, bacana demais de estudo aí. A súmula 639 do STJ. Tranquilidade? E aí, meu amigo, minha amiga, findamos mais esse conteúdo, espero que tenham gostado. Vários conteúdos também acerca de leis estaduais, federais, temos direito administrativo, constitucional, penal, direitos humanos, por meio de questões inéditas. Nesse canal você encontra a nossa playlist no YouTube. Bacana demais? E aí vamos juntos, até a próxima e valeu!